Amados irmãos da humanidade, a paz em nome de Yeshua, o Messias, em nome de Yahweh, o clemente e misericordioso, o que não tem parceiros, o único. Vamos começar uma série de estudos falando sobre as contradições dos goins, dos gentios de guardarem o sábado do sétimo dia, as festas e outros preceitos da Torá, que foram dadas nada mais nada menos do que aos Yehudim, aos israelitas. Então nós, goim, gentios, somos desobrigados a guardar as leis da Torá, porque quando Yeshua, Jesus o Messias, quando ele foi executado, martirizado no T, Yeshua foi martirizado no T, o que acontece? Aí o véu se rasgou no templo. Então, aquele que for enxertado na igreja de Deus, ou seja, judeus, gentios e todos os humanos, os irmãos da humanidade, eles estão desobrigados a cumprirem as leis da Torá, que é o cúmulo. Vocês verão nos estudos que eu vou dar que não tem cabimento esse pessoal ficar judaizando, como se dizia desde os tempos antigos. Vamos começar agora com o nosso vídeo. Eu já tenho um vídeo. Vocês pesquisem Bispo Pelegrino no YouTube, já tem um vídeo sobre as 7 leis de Noé. Nós vamos explicar mais detalhadamente as 7 leis de Noé, que para mim, para vocês que creem em Yeshua, creem em Isa, que é o nosso Messias, ou seja, Jesus. As 7 leis de Noé. Após o dilúvio e saída de Noé e sua família da arca, Deus Yahweh, o longânimo, o único sem parceiros, abençoou e estabeleceu uma aliança, assegurando-lhes que jamais haveria outro dilúvio para destruir a terra. Fez surgir no céu o primeiro arco-íris que selaria para sempre essa aliança e forneceu um código de 7 leis sobre as quais uma nova civilização seria construída. Essas leis representam o conhecimento de que a moralidade, na verdade, a própria civilização, deve ser baseada na crença de Deus Yahweh, o único. A menos que reconheçamos um poder mais alto perante quem somos responsáveis, e quem observa e conhece as nossas ações, não transcenderemos o egoísmo de nosso caráter e a subjetividade de nosso intelecto. Se o próprio homem, os humanos, os irmãos da humanidade, se o próprio homem é o árbitro do certo e errado, então o certo para ele será aquilo que deseja, independentemente das consequências para os outros habitantes da terra, para os outros humanos, para os outros irmãos da humanidade. As 7 leis de Noé são uma herança sagrada para toda a humanidade e para cada um em particularidade, como deve conduzir sua vida espiritual, moral e pragmática. São intemporais, não restritas a locais geográficos e jamais podem ser alteradas ou modificadas, guiando a humanidade a perceber seu potencial máximo. Chegará um tempo em que todos estarão preparados para incorporar este caminho. Será então o início de um novo mundo de sabedoria e paz. Então entenda, ó humanos, ó irmãos da humanidade, Yahweh, nosso Deus único sem parceiros, o clemente único, quando ele enviou Yeshua, Isa, Jesus à terra, o que acontece? Seu filho adotivo, tá? Quando Yeshua falou, um novo mandamento vos dou. Prestem atenção, vou falar aqui bem devagar. O que é um novo? Não é como dizem algumas seitas, como os adventistas do sétimo dia, outra seita sabática, judaizantes. Um novo mandamento. Quando fala lá
na Brit Hadashah, quando fala na Nova Aliança, ou seja, Novo Testamento, nas Escrituras, que fala da vida de Yeshua, de Issa, de Jesus, o que acontece? Quando fala o novo mandamento vos dou, simboliza a primeira placa da lei, que é os mandamentos para Yahweh, e a segunda placa da lei, que é os mandamentos para Issa, que deu a nós, né? Então entendam bem. Dizem os sabatistas, primeiro mandamento, né? Que é lá até o quarto, é amar Yahweh, o único Deus, como únicos sem parceiros. Do quinto ao décimo, amar o próximo. Fazer sedaca, o bem ao próximo. Não é assim, meus irmãos. Lei é lei. Aquele que andou no judaísmo como eu, não andei no messiânico também, tá? Messiânico, judeu, são os falsos judeus, os judeus do Paraguai, são aqueles crentes dualistas, trinitaristas enrustidos, unicistas, que é tudo loucura. Eu sou unitarista. Então os dualistas, unicistas, trinitaristas enrustidos, que são chamados messiânicos, que põem mitra na cabeça, né? Tem um coador de café aqui na cabeça, são um bando de idólatra pior do que muitas religiões aí pagãs. Porque fizeram um sincretismo demoníaco. Então eu digo para vocês, não tem nada a ver. Eu já fui no messianismo, fui por DIN, para a religião islâmica em 2011, tá? Fui para o judaísmo há anos, tá? No judaísmo liberal, no judaísmo dos assimilados, entrei em sinagogas reformistas, né? São entrei ortodoxas. E o que acontece? Andei em várias igrejas sabáticas, como todas essas adventistas, né? Por aí já andei. Então, uma contradição gritante nesse povo que fica judaizando esses goiens, esses gentios. Um guarda o sábado como se fosse um sábado feriado, né? Por exemplo, que nem o feriado, não tem as 7 festas? Não tem a palavra feriado na Torá. Tem o quê? O grande sábado. Então tem gente aí de muitas seitas aí, como vocês conhecem, testemunhas de Yehoshua e outros. Eles comemoram o sábado do 7º dia na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Outros chegam e comemoram, outros sabatistas, como o Batista do 7º dia, comemora a parte clara, a promessa também praticamente, os promessistas, os adventistas da promessa também comemoram a parte clara. É uma loucura total. Aquele que quer seguir a lei, tem que seguir a lei. E é impossível. Eu digo, para você ser um judeu ortodoxo, aqueles que se andam de preto, né? E tem as barbas, tem o peote, etc. Amarram os filactérios, né? Pá. O que acontece? Das 613 leis de Maimônides, para ser um judeu ortodoxo, que vai lá em Jerusalém, em Sião, que é Jerusalém, vai lá, ele faz um ritual, tal, recebe uma certidão de um Rahaim, de um grande rabino, ele vira ortodoxo, ele só cumpre das 613 preceitos, mitzvot, que Rambam escreveu, só cumpre 24 para ser um judeu ortodoxo. Agora você vê, se você quisesse guardar o sábado, não existe lei moral ou lei cerimonial. A lei é lei. Então está lá, a Brit Milá, a circuncisão é perpétua, tem que fazer as 7 festas, tem igrejas por aí. Eu gosto muito da completa reforma, me perdoe a sinceridade, mas por exemplo, os adventistas da completa reforma não comemoram as 7 festas, como os pães-asmos, não comemoram a festa da trombeta, tal, né? Não tocam chofar, nada. E o que acontece? No fim, por exemplo, distorcem as festas corretamente, né? Então agora eu falo para vocês, se for guardar o sábado, o 7º dia, o Shabbat semanal, tem que se observar as 7 festas, fazer a circuncisão, não acender fogo de sábado, não fazer nada de sábado como os ortodoxos. Alguém vai tacar na minha cara, não estou falando, alguém vai falar, mas você está exagerando. Não estou falando tradições judaicas, como não acender o interruptor da lâmpada, como não pegar elevador, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando, não pode acender o fogão de sábado, para esquentar comida, não pode cozinhar, não pode falar palavras à toa, aí, como muitos falam até de futebol no Shabbat. Então o que acontece? Tinha que ter a circuncisão, um montão de coisa. Então vocês estão guardando o sábado em vão. Como eu tinha cargos no passado, eu nasci na igreja adventista do 7º dia,
Fui obreiro, fui pastor da Igreja de Deus Sétimo Dia, né, presbítero. Mas adventista, fui obreiro bíblico, fui professor da escola sabatina, fui comportor, fui diácono na Igreja do Sétimo Dia. E me associei à ADRA, depois à ASA, que era as Assistências Sociais. Quando eu fui para os Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, em 1914, fui diretor do Bom Samaritano, na Lapa, por 2 anos. Fui secretário do Bom Samaritano da Assistência Social na Vila Maria, dos Adventistas da Reforma de 1914. Fui obreiro, fui diácono, fui professor da Escola Sabatina, sempre um pregador, né, um discursante. Depois vou falar de novo, né? A Igreja de Deus Sétimo Dia foi o quê? Um presbítero, fiquei 2 anos de presbítero lá. Montei a congregação unitarista de Deus Sétimo Dia, não deu certo, porque um professo presbítero quis me passar a perna, destruir meus vídeos, destruir o blog, etc. Só que isso que eu ensinava o unitarismo, que eu sou discípulo de Arius e de Michel Serventes. Então o que acontece fui crescendo também na Igreja Adventista, indo para o judaísmo normal, né? Ficava quietinho, não falava de Yeshua, de Issa, de Jesus lá, mas ia também para a sinagoga, frequentava também. Então em 2011 fui para o Islã, fui aprender o Din, fui seminário islâmico, tá? E o que eu admiro dos muçulmanos e dos judeus? Eles são unitaristas de verdade, são os verdadeiros monoteístas. Porque eles adoram só Deus e Yahweh como o único Deus. Ainda esse povo aí que quer brincar de judeu, ser judaizante, quer brincar de guardar sábado que não guarda nada, e ainda faz Jesus de um Deus, faz Jesus Deus. Onde já se viu um homem? Jesus pecou, pessoal. Tem pecado de morte para a morte e pecados também que não levam à morte. Vou dar exemplo. Jesus no Getsemane teve medo. Não, a favor, medo, segurança, pecado. Abra Brit Hadashah, Nova Aliança. Fala que o pecado, o medo e a insegurança é medo. É pecado. O que acontece? Yeshua na cruz também falou: Pai, passa de mim esse cálice, fica apavorado com medo. Pecado. Yeshua, Issa, Jesus chegou, detonou tudo, quebrou tudo lá no templo dos sapatos que estavam ganhando dinheiro lá, corrompendo o povo. Raiva, rancor é medo. Então agora vocês vêm falar que Jesus não pecou. Ele era homem, pessoal. Entre no meu blog, né, que eu fiz está lá, Igreja Cristã Bíblica Adventista.blogspot.com. Entre no meu blog, Igreja Cristã Bíblica Adventista, vocês verão que não existe pré-existência, nem existência eterna, nem coexistência. Yeshua, Jesus, Issa, ele passou a existir, ele existiu a partir de 4 anos antes da Era Comum. Antes ele estava contido no Verbo, ele não era o Verbo, ele estava contido no Verbo, como uma profecia. Por exemplo, se você pegar o livro de Revelações do Apocalipse, verá que aqui em Revelações do Apocalipse fala que virá um grande ditador por aí, que viria o anticristo, e esse anticristo tirará seu trono do Vaticano, que ele é a besta, vai ter a sua imagem, né? Existem vários anticristos, e essa besta, antes de Yeshua, de Issa voltar, de Jesus voltar, vai colocar seu trono tirado do Vaticano e levar para Jerusalém. Então não existia, mas aqui já em Mateus, no 1º século falava. Então, os papas, o Vaticano estava contido aqui no verbo, na palavra. Mas não era o verbo, compreende? Mesma coisa do que Yeshua, Issa. Então entendam bem. Nós vamos falar das 7 leis de Noé, né? A lei que é para mim e para você, tá? Reconheça que existe apenas um Deus. Bismi Allah, Adonai Echad. Só Deus é único. Respeite o Criador. Não tomar seu nome em vão, não ficar falando em vão. Eu falo Yahweh, com todo respeito aos nossos irmãos da humanidade, os erudinhos judeus. Tem uma tradição aí que vem desde a Idade Medieval, que eles não querem que divulgam o nome verdadeiro Yahweh, não querem que fale o nome de Yahweh, mas eu falo porque não estou blasfemando. Blasfemar que nem vocês veem aí nos filmes aí que passa, que você assiste na televisão, em novelas, etc., chamam o nome de Yahweh como se fosse doce. Quer dizer, o nome não, perdão, que eles nem sabem que o nome é Yahweh, desculpem. Falam, ai meu Deus, ai meu Deus.
Agora eu sei que Deus não é nome, mas estão pensando na intenção, estão blasfemando. Mas eu não faço isso. Eu falo o nome correto, verdadeiro, o nome secreto é Yahweh, o nome de Deus, o Eterno. Então, respeite o Criador, não chame o nome dele em vão. Respeite a vida humana. A lei de Yahweh, irmãos da humanidade, ela veio gradual, progressivamente, tá? Então, por exemplo, a primeira lei que Yahweh deu, falou para Adão e Eva, não comer o fruto proibido, que não tem nada a ver com maçã e a uva. Aí eles comeram. Depois Caim matou Abel, nosso irmão, o primeiro assassinado. Então, o que acontece? Foi a segunda lei que Yahweh falou, não matarás. Tá? Então, acontece. Depois veio a lei o quê? Ó? Você viu aquela bagunça que Yahweh teve que até fazer o dilúvio? Não tinha respeito à instituição do casamento. Então, um transava com o outro, fazia zoofilia, transava com animais, fazia homofobia, fazia tudo, sodomia, e aquele diabo todo que é aquela bagunça que um pega o outro, né? Então você vê, então a lei de Yahweh foi vindo gradativamente. Depois respeitar a propriedade alheia, que entravam nas casas, roubavam tudo. Respeitar as criaturas que matavam os animais por brincadeira, para ver o sangue jorrar, o bichão sofrer. E não tinha tribunais de justiça. Então o que acontece? Aí, nós vemos a lei foi gradual, né? Tanto que, por exemplo, meu irmão está estudando para ser pastor no NASP, aqui na Nogueira, ele mesmo concordou comigo, não. As leis da Torá, as 10 mitzvot de Êxodo 20, os 10 mandamentos, foi dada a partir do Sinai, pessoal. Tanto que o primeiro templo e o verdadeiro templo que acaba, o cubo que está em Meca, com os muslins, tá? O verdadeiro templo foi o que Abraão fez para Ismael. Ismael foi o que? Um homem. Ismael e Agar foram tementes a Yahweh. Tiveram Deus como único Deus, tá? E depois Deus escolheu um povo, aí um povinho, para representar ele. Não porque era diferente, especial. Escolheu um povo. Podia ter escolhido os cananeus, podia ter escolhido os jebuseus. E Yahweh escolheu o quê? Os israelitas, né? E o que acontece? Mas falharam. Por isso que você vê que o mundo está esse caos, tá? Porque ninguém sabe, pessoal, mas a Europa, ela representa uma tribo, tá? Do povo do Eterno. E os Estados Unidos também, pessoal. E Israel. Então são o quê? São as 3 nações de Deus. Os 10 pés da estátua são o quê? São lá também, são os israelitas e não sabem. E por que se monta esse caos? Porque eles não respeitaram o Eterno. Vê lá Jerusalém. O que acontece? A terra era dos hebreus. Eles foram para a diaspora, por quê? Desrespeitaram o Eterno, ficaram vagando pelo mundo. E os palestinos, os árabes, estavam lá na terra. Aí foram lá, com um tratado da ONU, que é a casa do diabo, a ONU. E foi lá o quê? Fizeram o quê? Esse Estado de Israel em 48. Aí tomaram várias terras dos árabes, né? Dos palestinos. E depois devolveram essas terras, como o Sinai, o monte, né? Lá aquela parte, deram para o Egito, a faixa de Gaza para os palestinos, para tentar ficar em paz. Os judeus ficaram isso, para fazer um acordo de paz, mas não vai ter essa paz. Porque se não for Yeshua, Jesus, todo judeu ia ser exterminado igual barata. E todos nós gentios iguais também, porque um ia matar o outro. E vai ter uma grande terceira guerra mundial. Então nós vemos o quê? Então se pegou os grandes rainhos, né, os grandes rabinos, pegaram tudo, estudaram a Torá, e fizeram as 7 leis de Noé baseado em tudo isso, nas leis que foram vindo gradativamente. Então vamos ver aqui as 7 leis de Noé, explicá-las. Primeira lei: crê em Deus, não adorem ídolos. Lei: crê em Deus, não adore ídolos. Reconheça que existe apenas um Deus que é infinito e supremo acima de todas as coisas. Não substitua esse ser supremo por ídolos. Por exemplo, por uma santa, por um santo, por um Deus mutante, como os hindus creem. Não substitua Yahweh Deus por Jesus, Thaísa, Yeshua, porque não existe Deus Filho nem Deus Espírito Santo. Devemos respeitar Jesus, Yeshua, reverenciá-lo como um rei,
tá? Mas adorar só Yahweh. Então o cristianismo se misturou com o paganismo greco-romano e na pré-Icárnea, na pré-igreja católica, criaram vários deuses aí. O homem é a mais fraca das criaturas. Está rodeado por forças de vida e morte, muito mais poderosas que ele próprio. Confrontando com a vastidão dessas forças universais, o homem poderia tentar servi-las para proteger a si mesmo e melhorar sua propriedade. A essência da vida entretanto é reconhecer o Ser Supremo que criou o universo, acreditar nele e aceitar suas leis com reverência e amor. Devemos lembrar que ele está consciente de nossos atos através da força ativa do poder de Deus, premiando a bondade e castigando a maldade. Dependemos dele, apenas a ele devemos a lealdade. Imaginar que poderia haver outro poder capaz de nos proteger e suprir todas as nossas necessidades é não apenas tolice, mas contradiz o propósito da vida. E como a história tem mostrado, potencialmente, desencadeia forças invisíveis do mal em nós mesmos e no mundo. Entenderam? Então, pessoal, só adorar Yahweh, Allah, Hashem, Yahvé, Javé, Elohim. Só adorar Yahweh como único Deus, ele não tem parceiro, não tem existência, nunca foi criado, tá? Os anjos foram criados, são criaturas. Yeshua, Jesus, Issa, nasceu de Maria, de Miriam, de Mariam. 4 anos antes da Era Comum, ele não existia, tá? Então não podemos adorar nem Jesus, quanto mais adorar um pedaço de pau, um barro e um gesso, uma tranqueira que o homem criou. Segunda lei, respeite a Deus e louve-o, não blasfeme usando o seu nome aí, como fazem por aí, ó. Um filme americano, uma novela, ai meu Deus, não é nome, mas está pensando em Yahweh. Então não blasfeme o nome dele. Quando nos sentimos desapontados com a vida, quando as coisas não acontecem de maneira que deveriam, é muito fácil apontar um dedo acusador e culpar tudo e todos, até mesmo Deus. Lealdade e confiança são fundamentalmente prontos à vida. Culpar a Deus, praguejar ou amaldiçoar outros em seu nome é um ato de deslealdade, derruba a base de toda ordem e estabilidade, da qual uma sociedade justa deve se apoiar. Então, não brinque com o nome de Yahweh. Nem se você falar, ai meu Deus, ai Senhor, não é o nome de Yahweh, são artigos, mas você está pensando nele e está blasfemando. Por que nós vemos aí, olha aqui, ó. Vou mostrar uma foto aqui para vocês um livro. Olha que interessante aqui, ó. Tá vendo esse livro? Esse livro é da Igreja de Deus Unida, é um livro que explica sobre as profecias. Aqui na foto tem um montão de muslim fazendo a salat, rezando, buscando Yahweh. Eles só adoram Yahweh, Allah, como único Deus, sem parceiros. Os judeus também só adoram Yahweh como único Deus e parceiro. E por que os cristãos aí fazem Jesus de Deus ficar adorando aí? Para com isso, pessoal, para de ser idólatra. Terceira lei, respeite a vida humana, não mate. Todo ser humano é um mundo inteiro. Salvar uma vida é salvar o mundo inteiro. Destruir uma vida é destruir o mundo inteiro. Ajudar outros a viverem uma ramificação desse princípio. O registro da desumanidade do homem com seu semelhante começa com a história de Caim e Abel. O homem é de fato o guardião do seu irmão, do irmão da humanidade, dos humanos em geral. Se todos nós viemos de Adão, somos irmãos. Por que um vai matar o outro? Porque todos estão com os demônios no corpo, com o espírito de Hassatan, de Shaitan. Então por isso que dá isso, pessoal. A proibição contra o assassinato protege o homem de agir contra seu semelhante. O homem deve lutar dentro de si mesmo, a fim de dominar seus instintos e transformar o mal em bem. Ele deve lutar contra a carne, contra sua vida carnal. Deve buscar Yahweh, fazendo as rezas, a salat, as amidah, rezar, ler as escrituras, buscar o eterno, para ter a força ativa de Yahweh, Deus trabalhando nele e fazendo ele brotar, germinar, ser um ser espiritual, para um dia no mundo vindouro, no Rabaolam,
um novo mundo que virá com Yeshua, com Issa, com Jesus, ser uma pessoa digna, sadique e justo para herdar a salvação. O homem, o atacante, renega a santidade da vida humana e por fim ataca a Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Então entendam, se nós somos a imagem e semelhança de Yahweh Deus, eu digo não hoje, tá? A gente aí está deformado, uns gordos, outros muito magros, uns sem braço, um aleijado, mas digo mais semelhança, porque Yahweh Deus, embora é espírito, ele tem braço, cabeça, perna, etc. Tá? Então o que acontece? Yahweh Deus, como os anjos, supostamente não tem sexo. Tá? Mas o que eu digo para vocês, na nova terra, quando essa terra for restaurada, a partir do milênio na terra, não no céu, milênio na terra, não no céu, seremos seres espirituais. Por que Yeshua, Issa? Por que Jesus atravessou aqui, pum, apareceu lá naquele cômodo, com a porta fechada no meio dos apóstolos? Por quê? Porque ele era espírito. Um anjo é espírito, mas se materializou a Jó, a Abraão, etc., todos os patriarcas, matriarcas. Quando Maria estava no deserto, estava lá no deserto, Jesus também a guiaram. Quando Agar estava lá no deserto com sede, o que acontece? O anjo foi lá, a instruiu, se materializou. Ela comeu as tamaras, brotou água do chão. O Espírito de Yahweh, a força ativa, ajudou ela. Porque o Espírito, que os cristãos chamam de santo, o poder, a força ativa de Yahweh Deus, praticamente trabalha através de anjos. Tá? Quarta lei, respeite a instituição do casamento, não cometa atos sexuais imorais. O matrimônio é um ato divino, a Bíblia declara, não é bom para o homem estar sozinho. Então Deus criou uma companheira para Adão e em matrimônio ele os abençoou. Numa família completa, a criatividade do homem encontra significativa expressão. Famílias são a pedra fundamental, o motor, a mola da sociedade, das comunidades, de sociedades sadias. Adultério, homossexualidade, sodomia e incesto jamais tiveram uma longa duração. Imoralidade sexual é o sinal de decadência interior que gera uma sociedade desumana. Trazendo causa ao plano de vida traçado pelo Criador, o casamento de um homem e uma mulher é um reflexo da unicidade de Deus e sua criação. A deslealdade no casamento é um ataque à carnicidade. Nações que toleram a imoralidade, adultério, homossexualidade, sodomia e incesto jamais tiveram uma longa duração. Podem ler isso na Torá, nas Escrituras. E o que acontece? Imoralidade sexual é o sinal de decadência interior que gera uma sociedade desumana, trazendo caos ao plano de vida traçado pelo Criador. O casamento de um homem e uma mulher é um reflexo da unicidade de Deus e sua criação. A deslealdade no casamento é um ataque àquela unicidade. Então entendam bem, pessoal. Os ocidentais, os cristãos criticam, os muslims, os muçulmanos criticam, hoje não é tanto, né, mas criticam o judaísmo, de praticar a poligamia. É o cúmulo. Com todo respeito às igrejas, você vê a Igreja Batista, Adventista, Assembleia de Deus. Aqui no Brasil, se eu tiver uma segunda esposa, casar com ela, a lei nem permite, né? Mas, entenda bem, casamento, se eu me amigo com uma mulher, se eu moro com ela no mesmo teto, isso é o casamento. Não é aquele no civil que Napoleão Bonaparte inventou. Então, se eu caso com uma mulher, me uno com ela, tem uma segunda, terceira esposa, o que acontece? Criticam. Como se você olhar, por exemplo, com todo respeito, o fundador da Igreja Adventista da Completa Reforma, o irmão Menezes, ele teve 4 esposas. E o que fazem as outras igrejas aí do Advento? Criticam a Completa Reforma porque ele teve 4 esposas. Para mim, eu não critico ele porque não é pecado a poligamia. Tá? Pecado é vocês ocidentais descarados, sem vergonha, e até pastores, chegarem e ficar catando as irmãs dentro da igreja, cometer adultério, tá? Ou como o que acontece? O que acontece, com todo respeito também aos judeus. Nas sinagogas eu aprendi, por exemplo, aqui no Brasil, eu tenho minha esposa se eu sou um judeu, mas eu posso ter uma amante solteira. Quer dizer,
eu não caso com ela, não me amigo, porque a sociedade vai criticar, né? Mas o que acontece? Aí se eu tiver um filho, é bastardo que essa mulher solteira. Não vai nem ser reconhecido como judeu. E até em Jerusalém acontece isso. Agora, porque eu chego lá fora, vou para a África, Assembleia de Deus, Batista Adventista, etc., pastores ou até membros de igreja tem 2, 3 mulheres nas igrejas evangélicas na África. Os judeus falacham também, né? Pode ter algum caraíta também, ou algum judeu tradicional lá na África, na Etiópia, que tem mais de uma mulher. Os muçulmanos têm. Por que vocês criticam? É melhor praticar a poligamia, ser honesto, que Deus, Ele permitiu, com uma carta de divórcio, Ele permitiu, não é que Deus concorda. Então, quer dizer, não tem uma mulher aí, uma segunda esposa e fica adulterando na rua, pessoal. Como está lá na Brit Hadashah, fala, casam-se e dão em casamento. Então, seus cambadas de sem vergonha adulterar, pode. Agora a poligamia não pode. Siga as escrituras, cria vergonha na cara, tá? Então cada um respeite suas esposas, apesar que agora está ao contrário, as mulheres que estão por aí dando mais do que chuchu na serra, com todo respeito, né? Quem está aprontando mais as mulheres hoje em dia, porque com a liberação feminista a partir da década de 70, né? Como vocês viram lá desde a época do rockão do stop, né? O que acontece? É uma bagunça, meu. Hoje em dia, no passado as mulheres esperavam um homem vir chamar ela para namorar e elas vão atrás, tá uma bagunça. Então, por isso que o mundo vai ser de novo, vai ter a terceira guerra, e Yeshua Issa, se não se interferir o Messias Jesus, o que acontece? Todos vão morrer, por quê? O mundo de novo vai ser, Deus vai punindo por essas pouca vergonha, tá? Sexta lei, respeite as criaturas de Deus. Deus concedeu ao homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre tudo que é na terra. Somos guardiões da criação, nossa responsabilidade. Portanto, excede a de cuidarmos de nossa família, da sociedade, para englobar também toda a natureza. Devemos cuidar e preservar o legado divino e, sobretudo, não causar dor nos seres vivos. Como na época dos antediluvianos, matavam um bicho para ver jorrar o sangue da artéria do bichinho, davam risada, faziam crueldade. Não é isso que o Deus quer. Devemos preservar, cuidar o legado, sobretudo não causar dor nos seres vivos. Se você for num açougue judaico, a carne kasher, eles matam. Até a galinha, o rabino consegue matar com a unha dele, mata a galinha lá, tudo ela não sente dor. Tá? Agora você vai nesses açougues pagãos aí por aí da vida, que nem sabe aquela máquina que você pula o chão, faz assim, aquelas britadeiras? É igual o ferro daquele grandão, enfia aqui a ponta de aço na cabeça da vaquinha, mata a infeliz, imagina. Ela pensa, a vaca é uma irmã menor, a galinha é uma irmã menor, o porquinho é um irmão menor da humanidade, uma criatura, um irmão menor, inferior. Porque ele não tem raciocínio, ele age por instinto. Então esses irmãos menores não vão ter o Rabaolão, o mundo vindouro, a salvação messiânica. Então você imagina a crueldade do homem. Eu sou a favor do vegetarianismo, pessoal. Sou a favor do vegetarianismo, tá? Então as criaturas que se dizem mais semelhantes de Deus, muitos aí pegam uma galinha, um bicho e mata de qualquer jeito. O bicho sofre, agoniza e vai comer a carne como se esse homem, essa mulher fosse um bicho, tá? Então o que acontece? Yahweh Deus deixou os animais para comermos, tá? E não vou falar de Levítico 11, que isso é lei para judeu, tá? Certo? Eu não como porco porque eu não gosto, tá? Por que devemos evitar porco, frutos do mar, né, os mariscos, imitar um peixe de couro? Simplesmente porque faz mal à saúde. Pelos poros dos animais de couro, né, pelos poros lá, entra bactérias, tá? O camarão, os frutos do mar, né, siri, ostra, são os urubus do mar. O porco dá aquela doença, o bichinho na cabeça, né? O que acontece? O porco faz má saúde, a carne dele tem muita gordura e tal, então por isso que não devemos comer porco. Por exemplo, os muçulmanos não comem só porco, como os outros animais
que segundo os judeus está lá em Levítico 11, os outros tamem. Peixe de couro, frutos do mar eles comem. Por quê? A tradição islâmica só não come o porco. Mas eu vou deixar bem claro, se eu não como frutos do mar, peixe de couro e porco, não é por causa que é pecado, porque eu não sou judeu, pessoal. Eu não fiz a Brit Milá, aliança, tá? Pacto. Não sou judeu. Graças a Deus, que não adianta ser judeu. Você tem que seguir o que a Yahweh manda. Ser judeu não adianta em nada. Hoje em dia o judaísmo está misturado com cabala. Gosto muito do Islã, também tem o sufismo. Então você tem que andar com Yahweh, com Allah, seguindo as escrituras, tá? Eu gosto de ler o Alcorão tem muita coisa boa ler o Alcorão também, tá? Então hoje em dia eu tiro o quê? Do cristianismo, do judaísmo e do islamismo eu tiro as coisas boas, tá? Então eu sigo o quê? A crença das 3 religiões. Então você vai no restaurante islâmico, tem o quê? Tem a comida halal. O judeu tem a comida kasher, o islâmico tem a halal. Então, o muçulmano também, ele não vai pegar uma vaca, um bichinho, mata como esses ímpios pagão aí, deixando agonizar. Também tem um jeito de matar. Então devemos respeitar. Isso aí está de parabéns os judeus e os muçulmanos. Quando eles matam os bichinhos para comer, eles matam como Yahweh quer. Não mata com crueldade. 7ª e última lei de Noé, que é as 7 leis de Noé para nós os gentios. Promova a justiça. Estabeleça tribunais para a manutenção da justiça. A justiça é um assunto de Deus, mas recebemos o encargo de compilar as leis necessárias que sustentam uma sociedade e fazê-las valer sempre que pudermos. Quando corrigimos os erros da sociedade, estamos agindo como parceiros no ato de tornar a criação sustentável. Um sistema legal, robusto e saudável, que administre igualmente a justiça, cria uma sociedade merecedora das bênçãos de Yahweh Deus, de Allah. Estabelecer um sistema de juízes, cortes e oficiais para manter e cumprir a lei é uma grande responsabilidade. Esses preceitos traduzem os ideais de nossa vida pessoal para a sociedade como um todo. É a extensão e garantia de todas as leis precedentes. Entenda bem, irmãos da humanidade. Então entendam bem, tá? O que acontece? Hoje em dia existe justiça. Nos tribunais dos homens por aí, pessoas são subornadas com dinheiro. Você pode ver, muitas vezes o rico nunca é preso, só o pobre, tá? Uma mulher é presa porque roubou até um pão pro filho, já vi uma pessoa que roubou um saco de arroz e foi presa. Onde já se viu? E políticos subornam, reis subornam, até líderes religiosos, independente da religião, subornam, não acontece nada, pessoal. Nas religiões que são empresas, firmas, instituições religiosas, empresas com CNPJ, muitos líderes fazem coisa errada e é por baixo dos panos, familiar. De repente uma pessoa como eu, de uma certa religião, que não tem um parente nada lá, se eu fizer uma coisinha errada, sou punido. Então não existe mais justiça no mundo. A justiça só quando Yeshua, Jesus vir fazer a nova ordem mundial messiânica, aí haverá justiça. Então eu falo para você, é muito complicado, pessoal, tá? Então agora eu vou explicar por que você, gentil, deve seguir as 7 leis de Noé e não seguir as leis dos judeus que está na Torá, que a lei foi para os judeus. Presta atenção. Vou aqui falar mais um pouco. Desde quando eu andava em sinagogas há anos, sempre estudei e aprendi a ouvir que a lei foi dada aos gentios. Nas sinagogas aprendi que a lei foi dada aos gentios. As 7 leis de Noé. E aquelas leis que estão na Torá, que é o que é a Torá, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, da Bíblia hebraica, o que acontece? Aqui essa Bíblia é a Bíblia cristã. Aqui não tem os 7 apócrifos. A Bíblia aumenta corrigida e fiel. Então a lei que está aqui, Levítico, Deuteronômio, Êxodo, Gênesis, está em Números, que está aqui é para os judeus, tá? Então, que você vê, os judeus só tem o quê? A Bíblia hebraica, de Gênesis a Malaquias. Eles não têm a nova aliança, que é de Mateus a Revelações, ou seja, Apocalipse. Por quê? Se você analisar bem, estudar a história, estudar a nova aliança, o Novo Testamento, pode ver que os apóstolos foram tudo derrubando o que os judeus praticavam. Então, para nós, as 7 leis de Noé, ou seja, amar o próximo, o único Deus Yahweh, e o próximo como a ti mesmo.
Assim, quando analisamos as Escrituras da Nova Aliança, vemos sempre as festas dos judeus, a Páscoa dos judeus. Jesus obedeceu à lei da Torá, porque era judeu, os apóstolos, né, que eram os talmidim. Depois que o véu se rasgou, vemos que a lei foi cessada. Uma lei que foi dada para diferenciar um povo dos outros povos. Por que foi dado os sábados aos judeus? Porque o povo era tudo pagão, os jebuseus, os cananeus, etc., né? Eram tudo pagãos. Então, quando chegava no Shabá, os hebreus paravam lá tudo, e o pessoal falava, olha, eles são malucos, por que estão tudo quieto, não faz nada? Ah, porque eles têm um Deus chamado Yahweh, então eles dizem que tem um Criador. Então, você entendeu? O sábado foi dado para os judeus desde do Monte Sinai para diferenciar que tinha um povo, para mostrar quem era Deus. As leis de Levítico 11 é para os judeus. Por exemplo, por que o judeu não come um animal imundo? Também, só come kasher limpo. Por quê? Porque tinha os sacrifícios diários, né? Como que era no templo, se eu comesse um porco, um peixe de couro, comesse um camarão, como que ia matar uma rolinha, uma vaca lá, fazer um sacrifício diário, você estava imundo? Se você vê o judeu quando tinha relação sexual com a esposa, ele não ia lá, porque ele ejaculou, estava imundo. Não ia fazer um sacrifício. Então, os animais de Levítico 11 foram dados aos judeus por causa das leis ritualísticas. E eu falo para vocês mais uma vez, se hoje eu não comer porco, eu não comer fruto do mar ou camarão, porque simplesmente faz mal à saúde. E também eu luto para ser vegetariano, por quê? Porque no Rabá Olam, na nova ordem messiânica mundial, lá fala que não vai haver dor nem morte, nada, então não iremos comer animais, tá? Então entendam bem. Então continuando aqui. Os sábados cerimoniais apontavam para Yeshua, para Issa, tá? Então não tem cabimento as festas judaicas, ficar fazendo festa judaica, o véu rasgou, acabou tudo, tá? Então as leis, como eu disse, foram dadas graduais, tá? Alguém dirá, mas veja, na arca de Yahweh tinha 7 animais, 7 casais de animais kasher e 2 de tame. Sim. Por que Deus Yahweh falou, que eu dou muita risada que eu vejo um livrinho muito bonito, maravilhoso, é As Belas Histórias Bíblicas, do Testemunho de Jeová, livro lindo ilustrado. Mas aí eles não colocam na arca, Deus mandou separar 7 animais limpos e 2 imundos. Eles colocam assim no livrinho. E Deus mandou separar 7 animais e 2 de 7 animais. Adulteraram a palavra. Então por que Yahweh pediu para Noé separar 7 animais limpos e 2 imundos? Porque Yahweh, vocês sabem que ele vê o futuro, que Yahweh não tem bola de cristal, nem macumbista, ele vê o futuro de verdade, né? Então Yahweh sabe que ele ia criar um templo, que ele ia criar um sistema de rituais, de sacrifícios. Por isso que ele pediu para pôr na arca 7 animais limpos e 2 imundos, porque ele vê o futuro. Mas não tinha a lei de abstinência na época de Noé. E alguns dizem, né, que mas vocês hoje vivem na graça, não pregam a lei. Pregamos a lei, mas as 7 leis de Noé, tá? Porque os judaizantes sabatistas cristãos, pessoal, estão mais cegos do que os judeus. Principalmente esses daí que se dizem messiânicos, que surgiu os novos messiânicos na década de 70, eles põem tzitzit, talit, um montão de parafernália, ficam rezando aí em hebraico, coitados. Vou orar por vocês. Nosso estudo terminou em nome de Yahweh, de Alá, o clemente e misericordioso, o único sem parceiros. Espero que tenham gostado desse vídeo. Mais vídeos teremos. Lembre-se, Yahweh é o único sem parceiros. Ele é o único errado. Fique com Yahweh. Até mais.